O caso de hoje conta a história de uma mulher que teve o seu destino alterado após se casar de um modo que ela nunca imaginou. Hoje vamos falar do caso Summer Iman. Esse roteiro é baseado em vídeos e artigos sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, muito menos de desrespeitar as vítimas ou seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir alguns detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos que você deixe o seu like e um comentário, pode ser que você já conhecia esse caso, algum detalhe que eu acabei não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Assim o YouTube entende que você interagiu com o conteúdo, ele é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal e no nível perito o seu nome aparece em algum momento no vídeo. Esse caso se passou nos Estados Unidos, mais precisamente em Ohio, que é um estado no centro-oeste americano com uma população estimada em pouco mais de 11 milhões de habitantes, segundo dados de pesquisas realizadas no ano de 2021. Ohio é uma região bastante industrializada do país e possui como principal fonte de renda a manufatura. Outras fontes de renda importantes são finanças, mineração de carvão, o que ajudou inclusive a tornar Ohio uma das principais potências industriais do país. O foco da história é Summer Dawn Cook, nascida em 31 de dezembro de 1985 em Logan, Ohio, filha de Michael e Deborah, um casal muito ligado à religião. Eles viviam em Ohio e na verdade a Summer não era filha biológica do Michael, ela era filha do primeiro casamento da sua mãe, mas o Michael, quando se casou com a Deborah, adotou legalmente a Summer e deu a ela o seu sobrenome, Cook. Summer era descrita como uma jovem muito criativa, que gostava de conversar e se expressava muito através da escrita. Ela mantinha um diário desde pequena, onde ela escrevia praticamente tudo o que acontecia na sua vida. A família frequentava a Faith Tabernacle Church, igreja onde eles conheceram uma outra família, a família Iman, que era composta de William, mais conhecido como Bill, que era casado com Sandra Iman. Esse casal Iman pretendia ter uma família grande, mas a Sandra só conseguiu engravidar uma vez e deu à luz a um menino que eles batizaram como William, assim como o pai. Mas desde pequeno ele era chamado de Will, então quando falarmos sobre o pai, será o Bill e o filho será o Will. Assim a gente facilita o entendimento da narrativa. O Will era descrito como um garoto muito cheio de vontades, que era extremamente mimado pelos pais, irresponsável e que tinha tudo o que queria, como queria e na hora que queria. Talvez pela frustração de não conseguirem ter outros filhos, seus pais acabaram criando Will como um eterno menino, que não poderia ser contrariado. As famílias Iman e Cook se tornaram mais próximas por causa da igreja e assim a Summer e o Will se conheceram durante um piquenique, quando a Summer tinha 15 anos e o Will 17. Logo, eles se aproximaram, começaram a namorar e acabaram se casando em 2004, quando a Summer terminou os estudos e completou 18 anos. Ela passou então a ter o sobrenome do seu marido, Iman, e foram morar em uma casa vizinha aos pais do Will, onde eles tiveram 3 filhos, Alex, Kayleigh e Alana. Porém, o relacionamento, que era incrível na época de namoro, se tornou um verdadeiro sofrimento para a Summer. É dito que o Will era extremamente autoritário, dizia que pretendia ter 12 filhos, sem se importar com a opinião da esposa, exigia que tudo estivesse impecável quando ele chegasse do trabalho, as crianças precisavam estar tranquilas e arrumadas, a casa em perfeita ordem e o jantar posto na mesa para ele comer assim que chegasse.
A Summer era então obrigada a obedecer regras impostas pelo Will. Ela não podia sequer sair sozinha quando precisava sair, e o Will estava no trabalho e às vezes ela tinha que sair com a sogra para poder fazer alguma coisa que precisasse. Apesar dessa situação em que a Summer vivia, os pais do Will a tratavam muito bem, como se ela fosse uma filha deles. Eles eram muito apegados aos netos, adoravam ficar com as crianças para o casal poder sair e se divertir um pouco. Os pais da Summer aparentemente não sabiam que o Will era controlador e muito exigente. Eles gostavam da família do genro e seguiam tendo certa proximidade com a família, frequentando também ainda a mesma igreja. A família Iman, em um momento, decidiu se mudar para a Flórida, pois o Will e o pai haviam recebido uma proposta para trabalharem juntos na construção civil. Então, todos foram morar juntos em uma casa maior. Os homens saíam para trabalhar, enquanto Sandra e Summer ficavam responsáveis pelos cuidados com a casa e com as crianças. Essa aparentemente foi uma fase até que tranquila na vida da Summer. Porém, após 2 anos morando na Flórida, eles acabaram voltando para Ohio, onde a Summer voltou à rotina de obrigações e obediência que o Will impunha. Quando retornaram, o Bill decidiu construir e fundar a sua própria igreja, onde ele seria o pastor. A princípio, ele conseguiu até a documentação necessária para fazer isso, mas pouco tempo depois, a licença para ministrar dele foi revogada. Porém, nas fontes não ficam claros os motivos para isso ter acontecido. A Summer, mesmo depois de casada, continuava com seu costume de escrever no seu diário. A relação dela com o Will estava cada vez mais difícil. Ela se sentia extremamente presa e, segundo o que ela mesma escreveu, ela se sentia escravizada pelo marido, pois ela não tinha sequer como dormir se ele não autorizasse, e ela era forçada a fazer as vontades dele quando eles se deitavam. A Summer não podia se defender ou revidar as coisas que o Will fazia, pois se ela não fizesse tudo como ele mandava, ela sofria represálias. Inclusive, houve uma vez que, após uma discussão, o Will pegou os 2 gatos de estimação da Summer e sumiu com eles. Entende-se que ele teria abandonado esses animais na beira de alguma estrada. Posteriormente, o Will chegou a dizer que havia os levado para um abrigo, porém eles nunca mais foram encontrados e não se sabe sequer onde fica esse suposto abrigo que ele diz que levou os bichos. As coisas já não iam bem até que o Will então decidiu que seria poligâmico e apenas informou a Summer que iria procurar em um site mais uma mulher para participar do seu relacionamento. A Summer discordou dessa decisão do Will, que sequer se importou com a sua opinião e simplesmente tomou essa decisão sozinho. Então a Summer decidiu pedir o divórcio e saiu de casa em junho de 2010. Ela foi morar com seus filhos na casa dos pais dela, onde ela foi muito bem recebida. Ela estava com 25 anos e começou a reconstruir a sua vida. O Will também voltou para a casa dos pais dele. A Summer passou a frequentar sessões de aconselhamento para mulheres vítimas de violência. Ela se matriculou em aulas de culinária, começou a procurar até um emprego. O Will e os seus pais queriam a qualquer custo a guarda das crianças, que estavam na época com 5, 3 e 1 ano e meio. E a Summer queria que a guarda fosse definida de forma justa e compartilhada. Porém, a família Iman estava irredutível e queria a custódia total das crianças. O Will chegou a ameaçar a Summer dizendo que caso ela ficasse com os filhos, ele poderia fazer uma besteira contra ela ou contra si mesmo. Os pais dele ficaram em um momento debilitados com o fato de estarem longe das crianças, pareciam estarem deprimidos e não pretendiam ceder à guarda compartilhada conforme a Summer queria. O processo de divórcio foi então muito conturbado. A Summer chegou a expor tudo que ela passou para o juiz e inclusive anexou ao processo trechos do seu diário, onde ela descrevia com detalhes como era a vida dela ao lado do Will. E assim então ela conseguiu a guarda provisória dos filhos, o que deixou o Will
e os seus pais, obviamente, muito contrariados. A Summer conseguiu um emprego em uma empresa que prestava serviços de limpeza terceirizados para várias outras empresas, como lojas, hospitais, escritórios, bancos, etc. Então, ela começou também um novo relacionamento com um rapaz chamado Ander Peters, que era conhecido do Will. Eles já haviam estudado juntos e às vezes esse homem chegava a fazer alguns serviços de manutenção na própria casa do Will e dos seus pais. O Will e o Adam eram relativamente próximos, eles chegaram a jantar um na casa do outro e conversavam um pouco. Então, quando ele soube que a Summer e o Adam estavam juntos, o Will se sentiu traído por ambos. E esse sentimento piorou quando ele viu nas redes sociais uma foto onde o Adam parecia muito feliz ao lado da Summer e das crianças. Como a relação da Summer com a família do então ex-marido Will era muito complicada, em dezembro de 2010 ela precisou da ajuda da polícia para retirar alguns pertences dela e dos filhos da casa dos Eman. Sabendo disso, o Adam decidiu ir junto para ajudá-la a pegar as suas coisas, o que acabou gerando uma verdadeira confusão. O Bill não permitiu a entrada do Adam na casa, partiu para cima dele, um policial tentou intervir, acabou sendo agredido, a ocorrência foi registrada como contravenção e o Bill foi sentenciado a pagar até uma multa por ter agredido um policial em serviço. Em 22 de março de 2011, a Summer foi escalada no trabalho para fazer limpeza de uns escritórios no Century National Bank em Logan. Esse trabalho era noturno, quando a agência bancária estava fechada, e a Summer ficaria no local trabalhando até cerca de 11h30 da noite. Ela costumava trocar mensagens com seus pais e com o Adam quando estava saindo, mas naquele dia isso não aconteceu. Sendo assim, os pais dela foram até o banco tentar encontrá-la, mas ela já não estava mais lá. Quando foram então registrar que ela tinha desaparecido na delegacia que ficava próximo a esse banco, os pais dela foram informados que algumas pessoas que passavam em frente ao banco por volta de 11h20 da noite viram dois homens encapuzados colocando uma moça à força em um carro Ford branco, que era dirigido por uma mulher loira de meia idade. Testemunhas disseram que aparentemente a moça que foi levada havia sido imobilizada com uma arma de choque. Com esses dados, as buscas pela Summer começaram. Segundo as descrições das testemunhas, a jovem que foi forçada a entrar no carro provavelmente era ela. Os investigadores foram informados pela família da Summer que ela havia se divorciado recentemente e o processo de guarda dos 3 filhos estava em andamento. Então, decidiram investigar o ex-marido, o Will. Eles tiveram acesso a mensagens do celular de Summer e também ao diário dela. Uma equipe da polícia foi enviada até a casa da família Eman e nesse local os policiais imediatamente avistaram um carro Ford branco na garagem, que foi apreendido para ser periciado. Quando questionados, Will, Bill e Sandra alegaram que não estavam na cidade no momento do desaparecimento de Summer, pois eles tinham ido a Cleveland. Porém, eles não se atentaram para um detalhe. O GPS do carro mostrava que aquele veículo esteve em Logan no dia e na hora dos fatos com a Summer, e no dia seguinte, os dados do GPS apontavam para um endereço que os investigadores descobriram que se tratava de um posto de limpeza automotiva. A polícia foi então até esse local e conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostraram que o carro da família estava passando por uma limpeza completa às 7h30 da manhã do dia 23 de março de 2011. Inclusive, os 3 membros da família aparecem nas imagens ao lado do carro, enquanto os pneus que não estavam gastos eram trocados. Sabendo disso, a justiça determinou que Will, Bill e Sandra fossem interrogados, mas nenhum deles admitiu qualquer envolvimento com a história de Summer. Porém, eles foram presos no dia 24 de março de 2011, acusados de terem conexão com o desaparecimento de Summer.
As buscas continuaram intensas, não foram encontrados vestígios da Summer no carro dos Inmer, provavelmente devido à limpeza que foi feita no veículo. A população local participou em peso das buscas, alguns procuravam junto com a polícia em regiões de mata, outros ajudavam a dar suporte para a família de Summer. Foram feitas vigílias com centenas de pessoas que faziam orações e acendiam velas pedindo pelo retorno de Summer e para que ela estivesse em segurança. Em 29 de março de 2011, 7 dias após o desaparecimento da Summer, os suspeitos foram mais uma vez interrogados. Will e Bill mantiveram a mesma versão inicial, alegando que não sabiam onde estava Summer, mas a Sandra foi informada que eles poderiam receber uma pena capital no tribunal, e nesse momento ela decidiu colaborar com as investigações mediante um acordo. Ela receberia 15 anos de prisão e Will e Bill não seriam sentenciados à pena capital. A Sandra contou que os três haviam sequestrado a Summer, mas não queriam fazer mal a ela, apenas pressioná-la para que ela cedesse à guarda das crianças. Porém, no carro, Will prendeu a Summer com fitas Hellerman, que são aquelas braçadeiras de nylon que, quando fechadas, não abrem mais. E por algum motivo, que Sandra alega ter sido acidental, o Will usou esse tipo de fita também no pescoço da Summer. Depois ele chegou a procurar algum objeto para cortar a fita, mas não encontrou nada que pudesse ajudar, o que acabou deixando a Summer sem oxigênio. A Sandra inclusive chegou a indicar ao xerife na época o local onde eles tinham deixado a Summer. Era uma espécie de caixa de concreto, uma fossa séptica com tampa que ficava atrás da igreja. A Summer estava intacta, foi retirada do local e facilmente identificada, pois a bolsa dela com a sua carteira de identidade ainda estava com ela. Assim, a cerimônia de despedida de Summer aconteceu em 4 de abril de 2011. O velório foi realizado no centro de louvor e adoração da primeira igreja em Logan, e o sepultamento foi em Farville Cemetery. Os pais da Summer compareceram, levaram os 3 filhos dela também para se despedirem. Foram feitas homenagens por toda a cidade, com balões e fitas amarelas, roxas e verdes, que eram as cores favoritas da Summer. Pai e filho, Will e Bill, acabaram sofrendo algumas acusações: homicídio, adulteração de provas, sequestro e abuso. Já a Sandra, a mãe, respondeu por participação no sequestro e ocultação. Em junho de 2012, aconteceu então o julgamento da Sandra, que estava na época com 47 anos. Ela recebeu a pena de 15 anos de prisão perpétua, o que significa que, apesar de ser uma pena de prisão perpétua, após o cumprimento integral dos 15 anos, ela pode tentar pedir a liberdade condicional, o que não significa que a justiça vá aceitar. No final de 2012, aconteceu o julgamento do Will, que tinha 28 anos. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E no dia 6 de fevereiro de 2013, aconteceu o julgamento do Bill, o pai do Will, que tinha 49 anos, e assim como o filho, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de pedir liberdade condicional. Porém, como foi acordado com a Sandra, ninguém recebeu a pena capital, que poderia ter sido aplicada se o juiz quisesse. A guarda integral dos filhos da Summer e do Will ficaram então com os avós maternos, o Michael e a Deborah, que contaram que infelizmente tiveram que dizer a verdade para as crianças. A Deborah contou que a Alana, a filha mais nova da Summer, que ainda não tinha completado nem 2 anos quando tudo aconteceu, chama ela de mãe, e já os 2 filhos mais velhos, o Alex e a Kayleigh, compreendem um pouco mais a história e optaram por chamá-la de vovó. Certa vez ela disse que até ouviu as crianças conversando, a Kayleigh perguntando para Alex se eles deveriam chamar a Deborah de mãe ou não, e no final dessa conversa, as crianças decidiram chamá-la de vó e entenderam que não tem mais ninguém para chamar de mãe. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.